Mafuane Oliveira é contadora de histórias, escritora, educadora e mestra pelo Instituto de Artes da Unesp. Tem dedicado suas pesquisas aos temas da memória, performance, oralituras afro-brasileiras, literatura infantil, infanto-juvenil e a cultura da infância. É criadora do Chaveiroeiro, projeto de narração de histórias e formação de professores voltada à pesquisa, difusão e transcrição de narrativas tradicionais africanas e afro-luso-ameríndias, calma, está acabando, e curadoria literária para as infâncias. Também é apresentadora do programa Contos Rá-Tim-Bum e coautora do livro Mesma Nova História, finalista do Prêmio Jabuti 2022 na categoria de Melhor Livro Infantil. Podcaster da Unicef no Brasil, no programa Deixa Que Eu Conto, roteirizando episódios relacionados à biografia e culturas afro-brasileiras, e é colaboradora da Casa Sueli no projeto Fazedoras de Memórias Negras e muitas outras coisas que não cabem no Lattes. Né? Maravilhosa. E eu quero convidar aqui... Isso, bate palma para a Mafu. E eu quero convidar para compor aqui. Pode se sentar, meu amor. Posso Já sentar? ficou Onde em pé um eu tempão com a tua história. Quero convidar aqui para compor agora, que vai ser a nossa roda de conversa, um papo com as maravilhosas Bel Santos Maier e Bianca Santana. Enquanto elas vêm, eu vou apresentando. Bel Santos Maier, educadora social e ativista da causa do livro, literaturas e bibliotecas, mestra em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo, pela IACH-USP, coordena o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, e é a cogestora da Rede Literasampa. Ministra formações e tem artigos publicados nas áreas de direitos humanos, relações sociais, direitos das crianças e adolescentes e a formação de jovens leitores. Recebeu vários prêmios pela sua trajetória nas bibliotecas comunitárias, entre eles Retratos da Leitura no Brasil, Estado de São Paulo para as Artes, em 2019, o APCA, o 67º, e o Prêmio da Pessoa Inspiradora, de 2021. Muito obrigada, Bel, pela sua presença. Pode bater palma, porque o currículo, né? Não só. Obrigada. E Bianca Santana, jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestre em Educação pela USP, colunista da Folha e comentarista do Jornal da Cultura, professora do curso de jornalismo da FAAP e da pós-graduação em Estratégia de Comunicação Digital da FGV, diretora executiva da Casa Sueli Carneiro e autora dos livros Quando Me Descobri Negra e A Rua de Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. E é só isso que a gente tem hoje em cima desse palco, tá? Ai, gente, eu estou muito feliz que vocês vieram aqui hoje. Eu achei que ia ficar sozinha, abandonada, sem ninguém. Ó. E como quem me conhece sabe que eu sou muito faladeira, e hoje eu já falei bastante, né, crianças? Já falei bastante, já contei bastante história. Hoje eu vou fazer uma coisa inédita, que é ler um texto. Eu normalmente não faço assim, mas acho que eu poderia me emocionar. A biblioteca tem um horário, né, também para fechar, então achei que era melhor organizar essa fala, que ela está inspirada também nas provocações e nas trocas que eu tive com as minhas queridas editoras, né, Renata Borges e a Lili. E aí é um pouquinho do que eu quero, enfim, compartilhar com vocês. Então, para não perder tempo, eu decidi ler um texto, né, que foi inspirado nas provocações e diálogos que tive com essas minhas editoras, Ana Carolina Carvalho e Renata Borges. E eu começo dizendo que fixar uma história é sempre um desafio. No caso do Cinderela do Rio, é mais desafiador, porque, na verdade, estou fixando este trabalho de performance oral, que vocês acabaram de assistir, em um texto ilustrado, e, como toda adaptação, algumas coisas se perdem, mas outras também são potencializadas. E eu deixo para vocês as percepções do que ficou, do que mudou. Hoje eu já contei essa história de uma maneira diferente, para quem já ouviu, né, a história, então eu acho que já dá um spoilerzinho do que também aconteceu no livro. Mas eu gostaria de enfatizar que hoje esse trabalho é uma homenagem para muitas mulheres e meninas do Brasil, mas tem 3 em especial que organizaram essa narrativa para que hoje eu pudesse ser porta-voz e mantenedora dessas memórias, né? Porque eu
quero deixar aqui bem registrado, que as pessoas estão falando, ai, nossa, porque é um livro novo da Mafane. Essa é uma história nossa, né? Uma memória coletiva, uma memória do Brasil. Né? Então, eu só, tendo muitas fadas madrinhas e muitos peixes encantados, consegui organizar para que a gente pudesse levar ela para outros lugares também. A primeira mulher que eu quero falar hoje é a minha falecida avó materna, Judite Maria de Jesus, que nasceu em 1922, em Riachão do Jacuípe, que teve 20 filhos, começou a trabalhar muito cedo. Aos 12, já não morava com a mãe, cuidava de uma roça sozinha. Se casou aos 15, teve o primeiro filho aos 16, e viveu em vários lugares da Bahia, São Félix, Santa Amaro e na capital, Salvador, onde a minha mãe também nasceu, e toda a minha família materna é da Bahia. E, durante os anos 70 e 80, parte dela migrou para São Paulo. Durante muito tempo, esses lugares povoaram o meu imaginário por meio das histórias, das cartas de família e pelas receitas que, de vez em quando, uma prima ou uma tia vinda de Salvador nos regalava com castanhas, farinha de mandioca, bijus, camarão seco ou um gostoso vatapá. Tanto a minha avó quanto o meu avô, Ireno, padrasto da minha mãe, contavam muitas histórias que eles falavam que eram as histórias de visagem. Quando mais nova, a minha avó sempre falava de uma luz dourada, em forma de peixe, que ela chamava de mãe d'água. Essa luz ajudava as meninas mais novas a lavar roupas e protegia dos perigos. Mas o curioso é que, além dos causos em terceira pessoa, a minha avó contava os episódios em que ela mesma havia encontrado pessoalmente com a mãe d'água, em forma de luz dourada. Tem 2 encontros que são mais conhecidos na memória familiar. O primeiro se deu quando ela ainda era criança, adolescente, mas já trabalhava com a sua mãe, cuidando de parte da plantação e das roupas de outras pessoas sozinha. Nessa ocasião, a mãe d'água não lhe fez nada, pelo contrário. Ficava só olhando e dando força para ela fazer o trabalho. Era como se fosse, de fato, uma proteção. Essa relação de proteção dessa força ancestral das águas é algo que está muito presente no livro também. O segundo encontro se deu quando ela já era casada e já tinha filhos. Ela caiu na parte mais profunda do rio, que eles chamavam de canal ou de poço, e ela afundou. Achou que ia morrer, porque dizia ter visto todas as estrelas do céu na água, viu sereia, mas foi justamente a luz dourada, em forma de peixe, que puxou ela para a superfície bem rápido. Ela era muito grata a essa força por não ter se afogado naquele momento. Durante muitos anos, eu carreguei essas histórias da minha avó como um tesouro, um elo de ligação imaginário com a minha ancestralidade familiar baiana. No entanto, isso se aprofundou quando eu encontrei o trabalho de pesquisa da professora Edil Silva Costa, a quem eu também quero homenagear com este livro. Ao longo de toda a trajetória de sua vida, Edil, que é professora universitária do estado da Bahia, tem se dedicado a recolher e a estudar contos orais baianos e outras narrativas populares em seus diversos grupos de pesquisa. Em um de seus trabalhos, dedicado às histórias de Maria Borralheira, eu me deparei com a narrativa oral da Dona Maria Carmelita, contadora de histórias natural de Inhambupe, na Bahia. Está faltando o final do meu texto. Não está, não. E encontrar com essa história foi, de certo modo, uma oportunidade de me reencontrar também com as narrativas da minha avó, que me alimentaram na infância e que foram força motriz para que hoje eu possa ser a contadora de histórias, né, que sou. Foi nesse momento que eu entendi que aquela história não era exclusiva da minha família ou da minha avó, mas sim um patrimônio cultural da mulheridade baiana. Tentei ao máximo nesse processo, tanto da performance quanto da feitura do livro, ser fiel às oralituras dessas mulheres, da minha avó e de quem contou essa história antes. Mas, como acontece em todos os processos de reconto e adaptação, algumas expressões se perderam, porque nem sempre conseguimos imprimir no papel os falares exatos, as risadas e a ira das nossas personagens. Quando eu recebi as primeiras ilustrações de Thaisa Borges, a interpretação que eu fiz foi a materialização da metáfora. A água guarda memórias e histórias. Este conto passou pela minha boca, pela boca de outras mulheres, mas quando ele foi fixado em forma de imagem no papel, pelas aquarelas da Thaisa, eu entendi que é o próprio rio, a própria água, quem está contando essa história, e que nos revela os segredos do que aconteceu ao longo da vida da Mariazinha e de muitas mulheres do Brasil.
Embora toda a minha família materna seja baiana, eu nasci e me criei em São Paulo. Ainda assim, eu espero ser digna da missão de seguir recontando as histórias da nossa gente e nunca deixar que as nossas memórias e as nossas oralituras sejam esquecidas. Muito obrigada. Gente, muito boa noite a todas, todos, todes. Mafu, obrigada demais por essa noite de festa com muitas carinhas conhecidas, muitas amigas, muitos amigos, muitas pessoas tão queridas, né? Tão queridas, aqui a sua família nessa primeira fileira, pessoas que são escola para mim, somos quase da mesma idade. Eu podia ser sua mãe, Mafu. Eu passei aí aprendendo muito com tudo que o movimento negro ensinou para a gente, e seu pai, sua mãe, né, sempre aí tão presentes, fazendo com que as histórias ficassem vivas e que a vida das Marias pobres de Marré de Si pudessem ser mudadas ao ponto da gente ocupar o palco da principal biblioteca da cidade de São Paulo. Essa é uma mudança muito importante e eu me sinto muitíssimo honrada pelo convite que você fez para ler o seu livro antes de ser publicado, para poder comentá-lo. Muito obrigada à editora, à Peirópolis, por esse trabalho lindo que está sendo feito de levar as histórias da boca para o papel. Porque nós, mulheres pretas, sabemos o que significa colocar no papel as histórias que a gente ouviu das nossas avós, das outras avós. Um beijo aqui para a senhora. E isso significa muito, porque fizeram a gente acreditar, por um tempo, que a gente não produzia literatura. A gente não produzia literatura porque a gente não escrevia. E mesmo quando a gente escrevia, como a Carolina Maria de Jesus, muita gente tentou dizer que aquilo não era literatura. Só era literatura, um diário, para ser literatura, ele tinha que ter um nome gringo que a gente não soubesse falar. O de Anne Frank era diário. O quarto de despejo era uns escritinhos, tipo a roupinha da Maria pobre. Então, poder ter, né, uma editora apostando nesse nosso poder de transformar em literatura, e você falou várias vezes aqui da oralitura, uma literatura, uma história que toma conta do corpo da gente, que não vai só para o papel. Quando a gente vê, eu já te vi contando histórias algumas vezes, e parece que a Mafu flutua no palco, né? A gente vê essa mulher passeando, flutuando, porque é um corpo cheio de histórias, cheio de memórias. Um corpo que, por muito tempo, a gente teve vergonha dele. A gente teve vergonha de não ter uma roupa bonita para aparecer nos lugares. A gente teve vergonha do nosso cabelo, vergonha da cor da nossa pele. E aí a literatura, ela dá para a gente, né, a oralitura, dá para a gente uma outra postura. A gente capricha por fora, porque a gente sabe que a gente já está caprichado por dentro. E ouvir essa história, reler essa história, me faz lembrar, eu também sou filha de uma Maria da hora, que muitas vezes, quando ela ia para a consulta médica, por exemplo, o pessoal falava assim, hora com H, ela falava, meu filho, só faltavam ter escrito errado. Claro que é com H. A dona Maria da hora, minha mãe, que a gente chama de Dorinha, ela, além de ter sido filha de lavadeira, também foi uma lavadeira. E ser lavadeira, além da coisa bonita, né, de ficar, de transformar a roupa suja em roupa limpa, é carregado também de um monte de medos, né?
medo de que, e se chover direto, como que eu vou secar a roupa? O medo de, na hora de entregar a roupa, o dono da roupa falar que está faltando uma peça, porque sempre o lugar das nossas Marias foi um lugar, né, de estar sempre colocado como devedores, devedoras. O medo de que as filhas fossem lavadeiras também. As nossas mães fizeram seus trabalhos como lavadeira com muita dignidade, mas fizeram de um tudo, como elas dizem, para que a gente pudesse estar em outros lugares. Elas aguentaram a morte, como a mãe da Maria Pobre aguentou. Ela sabia que a história dela, né, ia terminar na panela, e ela diz para a filha, olha, como é que você continua essa história? As nossas Marias foram ensinando para a gente como a gente poderia se proteger. Mas, ainda assim, a gente está num país em que a gente tem 1.800.000 meninas e meninos tendo que trabalhar para sobreviver, lavando a roupa dos outros, limpando a roupa dos outros, na porta, nos semáforos, nas portas das ruas vendendo doce, e um monte de gente achando que está bom assim, é melhor trabalhar do que roubar. E sem dizer o que a gente precisa dizer, que é melhor criança estar aqui assistindo a Mafu contar a história, que melhor criança estar brincando, estar lendo. A gente tem ainda uma luta muito grande pela frente, mesmo com tudo que as nossas Marias já fizeram por nós. Hoje começaram a ser divulgados uns dados do Observatório das Desigualdades, e um dos dados que chama a atenção é que nós, pretos e pretas, nós, as mulheres pretas, somos 19,2% das pessoas que estão na academia. A gente fala, nossa, a gente lembra, né, Bianca, você é mais novinha que eu, mas a gente lembra de quando nós éramos só 2%, né, Adão? Então, 19,2% é muita coisa. Só que nós somos mais da metade da população desse país. Então, tem muita coisa. A gente tem que se indignar cada vez que a gente vir uma criança trabalhando. Não é possível que a gente não consiga mudar essa sorte. A gente precisa, né, ser essa mudança, né? Porque quem é o príncipe? O príncipe está lá desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Desde 1990 está dizendo, quem é o príncipe que pode mudar a história dessas meninas? A família, o Estado e a sociedade. A gente não pode ficar esperando o milagre de uma mãe d'água que vai ficar protegendo a sua cria. É responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, a gente precisa, né, que ser esse príncipe, essa princesa, que não fica esperando o milagre, que faz o milagre acontecer, que luta por escola, que luta por biblioteca, que luta pelo acesso à literatura. Esse é o encantamento maior que a gente pode fazer. E, para terminar, né, aquelas coisas que não são coincidências, né, são boas conexões. A semana passada, eu estava em Ribeirão Preto com a Edileuza de Souza, que estava apresentando, eu fui chamada para mediar um encontro com a Edileuza de Souza, que em 2021 publicou o livro Filhas de Lavadeiras. Eu recomendo muito para quem não conhece, é um documentário de 20 e poucos minutos, em que aparece Conceição Evaristo, Ruth de Souza, mulheres filhas de lavadeiras que fizeram que a Maria... tem a vida da Mariazinha, né? A mesma vida da Mariazinha, e elas agradecendo as suas mães por não terem abandonado esse sonho de que a gente planta peixe, mas sente cheiro de flor. Essas nossas mães fizeram isso, né? Fizeram a gente acreditar que a gente está plantando peixe, mas o que vai nascer é flor. Obrigada por ser essa flor que muda a história, a literatura, né?
É isso, né, Bianca? É a Bel. Boa noite. Boa noite. Muito, muito, muito obrigada, Mafu. Muito obrigada por essa história dançada, cantada, contada, escrita, agora publicada. Muito obrigada pelo convite que você fez a nós duas e a todo mundo que está aqui para viver esse momento tão mágico e tão bonito. Muito obrigada. Muito obrigada por essa luz tão perfumada que você é no mundo. Obrigada, Mafu. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente faz o quê? Gente, eu sou muito fã dessas duas. Eu tô quase pedindo autógrafo. E aí elas vão falando isso, não sei nem o que faz agora. Queria agradecer também a Bel por essas palavras tão bonitas, tão bonitas. E quando eu entrei aqui hoje, eu fiquei especialmente emocionada, porque essa sala da Mari de Andrade é possivelmente a sala onde Sueli Carneiro viu e ouviu Lélia Gonzalez pela primeira vez. Eu não tenho certeza, porque eu não encontrei o registro do seminário de que a Sueli lembrava aqui na Mari de Andrade. Eu nunca encontrei nenhum documento. Mas está muito viva na memória da Sueli que era uma sala com muita madeira. Então, eu acho que é aqui. Eu acho que é. No começo da década de 1970, num seminário feminista aqui em São Paulo, Sueli Carneiro, ainda bastante jovem, desconhecida, iniciando o curso de filosofia na USP, veio ouvir Lélia Gonzalez, que estava nesse palco. Sueli tem uma lembrança dela vestida de amarelo. Dizendo de toda a força de ser uma mulher negra. E, segundo Sueli Carneiro, o que mais encantou naquilo que ela ouviu da Lélia é que tudo aquilo que diziam que era a nossa fraqueza, Lélia transformava na nossa força. E a gente não só te assistiu flutuando no palco com essa força, como o Bel também verbalizou desse jeito aqui para a gente. Então, eu estou muito emocionada por essa conexão de temporalidades que me parece que a gente está experimentando aqui nesse momento. Com mulheres negras que sonharam e projetaram um futuro que a gente experimenta agora e que eu não tenho dúvida nenhuma de que o seu trabalho expande imensamente. Eu também sou filha de Maria, que não foi lavadeira, mas foi doméstica, filha de Pulu, que foi lavadeira no Rio São Francisco. E como essa nossa história, a história individual de cada uma de nós, é uma história coletiva. E Bel também mencionou, você mencionou Conceição Evaristo, ou Bel, já misturei tudo. E o quanto essa escrevivência, essa escrita do que a gente vive, do que a gente ouve, é uma escrita de nós. É uma escrita de eu, que é uma escrita de nós. E aí, quando você fala que você registra nesse livro uma memória coletiva, a gente precisa te agradecer muitíssimo por esse registro, por essa possibilidade de colocar esse patrimônio cultural, como você também disse, no papel, para quem está aqui hoje, mas para muitos lugares onde esse livro vai chegar. E para muitas meninas e meninos que vão ter a possibilidade de ver as suas histórias tão contadas num repertório familiar como uma história literária, publicada em livro, na grandeza que essa história também merece e precisa ter. Muito obrigada por fazer esse trabalho por todas nós. Muito obrigada. Obrigada. Quero muito, muito, muito agradecer por ouvir vocês. Vocês três são referências para mim.
né? Uma Fane, como eu disse, não é nepotismo, mas da minha família, que eu posso chamar de irmã, que eu posso, quando estoura algum perrengue, é para ela que eu posso ligar. Mas também essas duas mulheres que eu leio, que são minhas referências no mestrado, no doutorado, que eu levo comigo como essas mulheres pretas que abrem os caminhos por onde eu sei que... Sabe aquele chão seguro? Vocês são esse lugar para mim. Então, ser convidada para hoje, eu não imaginei, né? Mafone falou, preciso que você seja alguém que organiza o tempo. E eu, a geminiana perdida, eu falei, você tem certeza que você quer que eu seja essa pessoa? E ela falou, sim, eu quero que seja alguém que me passe esse conforto, essa segurança. E eu falei, tá bom, eu vou, e se por sua conta e risco. E cá estou, fazendo piada a cada 5 segundos para não demonstrar que estou profundamente nervosa com o que está acontecendo, mas muito agradecida por poder ouvir vocês, né? Vocês respiram, quando falam assim, o que a gente demora muito tempo para elaborar, teoricamente, vocês falam em 3 segundos aqui num papo de amigas, de colegas, então é muito significativo para mim. Essas são as nossas editoras queridas. Eu tenho um jeito de ser no mundo que, especialmente nesse lugar de ser editora de livros, em que eu não gosto de subir no palco, eu gosto de ficar sempre no bastidor. O palco é dessa mulher iluminada que fez esse trabalho lindo. E eu falei para a Lili, a única coisa que a gente fez foi imitar um jacaré de boca aberta, que captou uma versão dessa história que ela contou tantas vezes, em tantas versões diferentes, dentro de 2 capas de livro. Então, que ele vá longe, que ele se espalhe, como todas as sementes poderosas que a Mafu coloca no mundo. Ai, muito obrigada, agradeço. É sempre um desafio, porque a gente pode correr o risco de esquecer alguém, né? Mas quero agradecer principalmente, né, a equipe da Biblioteca Mário de Andrade. É muito difícil conseguir conciliar a agenda da biblioteca com as nossas agendas, né? Então, mas sobretudo a Luísa, Jurandir, Cecília, né, que nos acolheram, que acolheu esse projeto. Eu fiquei muito emocionada com a fala da Bianca e com as memórias. A gente tem esse trabalho, né, das memórias, mas eu acho que, sobretudo, quando a gente também apontou essa biblioteca como sendo uma possibilidade, né, enfim, tem o trabalho, né, do próprio Mário de Andrade, mas meu desejo era estar na sala Tula Pilar, que está agora com uma exposição, que eu faço convite para que vocês conheçam também. Quem não conhece a Tula, ela era uma potência. Ela é uma potência, porque ela continua viva na poesia, na literatura dela, mas alguém que nos deixou precocemente, e é uma dessas mulheres também, né, que plantou peixe e renasceu flor, e é um super exemplo para a gente. Então, para mim era muito importante poder fazer isso, para também homenagear a Tula, mas me sinto também contemplada, ainda mais depois do que a Bianca falou, de estarmos aqui no auditório, né? Lili, né, e Renata, e toda a equipe da Perópolis, enfim, Tamires, Nicole, toda a equipe que deu esse suporte para que a gente estivesse aqui, a Casa Mestre Ananias, ao mestre, né, Rodrigo Minhoca, que trouxe as crianças maravilhosas do projeto Casa Mestre Ananias, a quem eu convido que vocês também conheçam, a Baobá Comunicações, né, que fez toda a nossa assessoria de imprensa, sobretudo na figura da Érica, né, do Pedro, a minha família, que é gigante, e todas as minhas amigas que estão aqui, que chegaram cedo, que ajudaram, a equipe técnica da Biblioteca Mário de Andrade, Silas, Murilo, Meire, a equipe do audiovisual, o Lucas, a Thalia, a Cassandra, meu parceiro de arte e música, o Vinícius Medrado, todo mundo que trabalhou, né, para que esse livro, de fato, existisse, né, sobretudo João Vaz, que fez toda a diagramação, fez a capa, né, nos orientou em muitas coisas, a Thaisa Borges, nossa ilustradora, que não mora aqui, não pôde participar, mas se fez presente por toda essa ilustração e se eterniza, né, dá a visualidade para a nossa história, a Marina Laete e, mais uma vez, a professora Edil Silva Costa, pelo trabalho imenso de, enfim, propagar e registrar essas muitas memórias, né? Meus irmãos, minha avó, a minha avó, que está aqui, 98 anos.
E aí eu faço esse compromisso público de fazer um livro só para essa avó que está aqui, que é a dona Ritinha, que também, né? Será que quer falar alguma coisa, vó? Eu me emocionei um pouco, porque essas meninas falou muito bem. E a minha neta, minha linda neta, eu oro muito por ela. E ela viaja muito para esse mundo cheio de sofrimento, de conhecimento. E então se eu oro muito. E hoje é um dia para mim muito estou muito satisfeita mesmo, porque eu sempre apresento o mundo inteiro para Deus e os anjos. E quando eu saio, eu convido eles e eles vêm. É um povo que está aqui, no meio desse povo lindo, inspirado por Deus, falando. E então, sim, eu fico olhando assim, eu me emociono um pouco, porque se Deus não fizesse os pretos, não tinha graça. Muito obrigada. E se não tivesse os brancos, é a mesma coisa, não tinha graça. Porque ele é um homem cheio de poder, cheio de sabedoria, ama a todos, não tem igualdade para ele rejeitar. Somos todos filhos de Deus. E aonde eu estou, e eu falo no nome de Deus e do exército de anjo, porque convivo com eles. E por isso, nós temos que ser uns pretos, mas muito para frente. Comunicativo, alegre, contente, com vida e saúde, na presença do nosso grande Rei Jesus. É que toma conta desta menina para ela andar no mundo inteiro trabalhando. E por isso a gente se acha, principalmente eu que sou uma avó, mas sou analfabeta, mas sou inspirada pelo Espírito Santo, amada por todos, amada por Deus, amada por essa gente de cor e os brancos também. E nós precisamos entender e compreender que Deus não faltou nada que ele não fizesse. Que se não fizesse, não tinha graça. Então, se ele fez nós todos, é preto, é branco, é pintado, é de todo jeito. E estamos aí. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado de vocês amar esta menina tão linda. E não fica assim, pensando, porque somos de cor, tão para baixo, não. Nós estamos para cima e para frente mesmo. Obrigada. Mas muito obrigado por tudo. Obrigada, vó. Até Jesus voltar, mas não dá. É isso, gente. Vamos cuidar da saúde. Para a gente chegar aos 98 fazendo palestra. Mas, sobretudo, eu agradeço, vó, as bênçãos. Eu depois, enfim, a gente não tem tempo hoje, mas a leitura da minha avó, né, da mediação que eu fiz para ela, foi uma coisa muito bonita. Depois eu quero poder compartilhar com vocês. Mas, sobretudo, agradeço a todas as pessoas que trabalham com as palavras, pelas palavras, para que elas permaneçam sempre vivas e revitalizadoras. A Bel escreveu o pós-fácil desse livro, ela faz um convite para que a gente faça ações encantadas, né, pelas nossas crianças. Então, a Casa Mestre Ananias
Esse espaço, né, também que faz ações encantadas pelas nossas crianças, é um espaço de treino de capoeira, mas de difusão, né, também de cultura afro-brasileira. Eles tinham um violeiro, elas iam cantar uma música, mas o violeiro, acho que o violeiro não veio, mas a gente não pode cantar uma música de lavadeira? Vocês não conseguem puxar? Então, era isso que era para vocês fazerem. Pode cantar para puxar o pessoal para ir para o... Como que é? Gente, boa noite. Boa... Eu vou me deter a cantar, porque já foi tanta palavra bonita, eu não vou. Vamos só fazer o canto, quero agradecer e parabenizar. O livro ele tem um alcance que, às vezes, a gente, no nosso lugar, do samba, da capoeira, não chega. Fica entre nós. E o livro ele tem a chance de bater uma asinha que... né? Vamos cantar. A gente está no mês de setembro, dia 29 de setembro, nosso Caruru. É o 18º Caruru. A Mel, que falou, é a nossa aluna mais velha, né, Mel? Que conversou com você. Ela é nossa vizinha, família cachoeirana, da mesma cidade do nosso mestre Ananias. João também começou com a gente... Com quantos anos, João? 8 anos. Aí está hoje com a gente já no samba. A gente vai cantar uma... Vamos cantar uma cantiga de Cosme e Damião? Pode. O Cosme, Damião mandou chamar, que viesse nas carreiras para brincar com Iemanjá. Que viesse nas carreiras para brincar com Iemanjá. O lá vem Cosme, Damião mandou chamar, que viesse nas carreiras para brincar com Iemanjá. E que viesse nas carreiras para brincar com Iemanjá. Tinha que ter microfone para todo mundo, né? No dia 29 a gente vai fazer o Caruru, todos convidados aqui na Casa Mestre Ananias, aqui no bairro. Sejam todos bem-vindos. Das 2 horas a gente vai trazer 3 mestras da Bahia. São senhoras com 80 anos que trazem essa cultura já com a gente desde 2000. Rapaz, já perdi as contas. Mas estão com a gente há muito tempo, mais 2 mestres também que vão fazer o samba. Então sejam bem-vindos. Para quem não conhece o Caruru de São Cosme e Damião, aqui a gente já está na 18ª edição, aqui em São Paulo. Vamos fazer a finaleira? Finalizar, que é a última, aquela hora que a gente termina nossos negócios. Ei, vamos levantar o Cruzeiro de Jesus. Vamos levantar o Cruzeiro de Jesus. No céu, no céu, no céu da Santa Cruz. No céu, no céu, no céu da Santa Cruz. Ei, vamos levantar o Cruzeiro de Jesus. Ei, vamos levantar o Cruzeiro de Jesus. No céu, no céu, no céu da Santa Cruz. No céu, no céu, no céu da Santa Cruz. Ai, vamos levantar o Cruzeiro de Maria. Vamos levantar o Cruzeiro de Maria. No céu, com prazer e alegria. No céu, com prazer e alegria.